Olá, meu nome é Mirella e hoje eu vou apresentar o meu estudo de iniciação científica sobre o efeito do tipo de estaca, substrato e época do ano no enraizamento de Pinus ellioti, orientado pela professora Giovanna Bonfim de Alcântara. Originário do hemisfério norte, o gênero Pinus é conhecido por grande potencial na produção de madeira e ótima adaptação em várias partes do mundo devido às características invasoras e proliferativas. No Brasil, a madeira oriunda do gênero é destinada para a fabricação de papel, extração de resina, estruturas de painéis, entre outros. Para a realização desse estudo foi escolhido a espécie Pinus ellioti. Por que o Pinus ellioti? Ele possui um destaque pela facilidade de tratos silviculturais, crescimento rápido e a produção de resina. Assim, o presente estudo foi realizado por propagação vegetativa do Pinus ellioti, com o método de mini-estaquia, que é uma técnica semelhante à estaquia, na qual pequenos segmentos de ramos jovens, conhecidos como mini-estacas, são retirados de uma planta matriz saudável, para formar novas plantas geneticamente idênticas à original. A condução dos experimentos foi feita no viveiro florestal anexo ao Laboratório de Biotecnologia Florestal, localizado na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, no campus Botânico. O principal objetivo desse estudo foi avaliar o desenvolvimento radicial das estacas de Pinus ellioti, comparando 3 fatores diferentes: o tipo da estaca, sendo elas apicais, basais ou braquiblastos, o substrato, vermiculita ou forte convencional, e as 4 estações do ano. Dentre os substratos foram escolhidos o substrato vermiculita e o forte comercial. São substratos já utilizados em alguns testes de enraizamento, sendo de pinos ou de outras espécies, e como já comentado anteriormente, os experimentos foram conduzidos durante as 4 estações do ano para comparar o desenvolvimento das raízes das estacas durante todas as diferentes condições climáticas que podemos observar em Curitiba durante o ano. E como é que eram realizadas as etapas para a instalação dos experimentos? Primeiro era feito a coleta das mini-estacas, ou seja, era realizado os cortes nas plantas matrizes que permaneciam no mini-jardim clonal. Em seguida, era realizada a montagem das bandejas com os tubetes já com os substratos preparados. Era realizado a desinfestação do material vegetal com hipoclorito de sódio com 0,5% durante 10 minutos, ou seja, elas permaneciam durante 10 minutos nessa solução. E em seguida era lavado com água corrente. E para o plantio das estacas, elas eram imersas em uma solução hidroalcoólica de ácido indol butírico, que é o IBA. Então, durante todo esse estudo, a gente podia encontrar 2 cenários. O primeiro, que eram as mudas de pinos nos canaletões, que era o mini jardim clonal, onde elas eram mantidas com uma irrigação automática 4 vezes ao dia, e as estacas já preparadas nas bandejas que permaneciam na casa de enraizamento por 90 dias. E ao fim desses 90 dias, o que foi avaliado? Foram avaliados 4 variáveis: o enraizamento, ou seja, o desenvolvimento radicial das estacas, sobrevivência, mortalidade e formação de calo. É muito importante acentuar que a formação de calo é uma variável que indica a possibilidade futura das estacas desenvolverem um sistema radicial. Os principais resultados podem ser vistos aqui. Em todas as estações do ano, a estaca apical se apresentou favorável com maior significância quanto ao percentual de enraizamento. Variável considerada a mais importante economicamente, visto que as mudas de Pinus ellioti elas são destinadas para o plantio de florestas e, consequentemente, o mercado de madeira. Ao realizar o teste de Tuckey, as estações não apresentaram diferença quanto ao tipo de substrato para as estacas apicais, exceto na primavera, que as estacas apicais elas tiveram resultado favorável no substrato vermiculita. Sobre outros resultados observados nesse estudo, as variáveis sobrevivência e mortalidade se apresentaram acentuadas nos braquiblastos, uma vez que esse tipo de estaca não desenvolveu grande quantidade de formação de calo ou sistema radicial. Consequentemente, ambas as variáveis, sobrevivência e mortalidade, foram apresentadas com percentuais elevados para as 4 estações do ano. E quanto à variável formação de calo, indicativo para possível desenvolvimento futuro das raízes, foi favorável na primavera e no inverno para as estacas basais que foram mantidas especificamente no substrato vermiculita. E ao analisar os resultados enfatizando as estações do ano, observou-se que aproximadamente 20% das 216 estacas utilizadas em cada experimento desenvolveram um sistema radicial durante as estações primavera e verão. Ou seja, essas foram as estações mais favoráveis para o desenvolvimento de raízes, comparado com as demais. Agradeço ao Laboratório de Biotecnologia Florestal e à Universidade Federal do Paraná Tesouro Direto pela concessão da bolsa desse 1 ano de iniciação científica.